Vai ter o quinto, é assim que Daniel está dizendo. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42. Como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra o reino será frágil. Quanto ao que você viu de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não vão se ligar um ao outro, assim como o ferro não vai se misturar com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para... Amém ou não amém, gente? Tá bom, então deixa eu perguntar para você. De acordo com a Bíblia, a cabeça da estátua era de que metal? E Daniel falou para o rei Nabucodonosor que a cabeça representava o império dele. Quer um império? É impressionante quando você olha para a história, você vai perceber que Babilônia foi o império mais extenso e com uma riqueza incomparável. O símbolo da Babilônia era o ouro. Para você ter uma ideia, a Babilônia era rica demais. A Babilônia tinha muros de 15 metros de altura, os muros eram largos, passavam 2 carruagens. O rei da Babilônia se chamava Marduk. Ele é visto sentado em um trono de ouro, ao lado do trono candelabros de ouro. Então, Babilônia era o símbolo perfeito do ouro, e o ouro era o símbolo perfeito da Babilônia. Quando Daniel olhou, falou assim, ó rei, deixa eu te dizer uma coisa, tu sonhou com uma estátua, ela tinha 4 metais. Então, o primeiro metal é a cabeça, é de ouro, e isso aqui representa o Senhor. Aí o rei Nabucodonosor vibrou, uau, gostei de todos os metais, eu sou o mais valioso, e outra, eu sou a cabeça, gostei do teu Deus, ele é meu xará, maravilha. Daniel falou, mas não se empolga não, porque o verso 39 diz assim, ó, depois de ti vai se levantar outro reino. Aí o rei agora, ele não acreditou, o que você está falando? Gente, interessante, se você estudar a Bíblia, o livro Profeta Jeremias foi escrito antes de Daniel. Jeremias já dizia no capítulo 25, capítulo 50, que Babilônia chegaria ao final. Se tu olhar para o livro de Isaías, capítulo 44, capítulo 45, o livro de Isaías já dizia a estratégia como Babilônia seria destruída, que o rio ia secar, já estava tudo escrito na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Se tu olhar o livro de Isaías 45, verso 1, por exemplo, a Bíblia ainda diz o nome do cidadão que ia acabar com Babilônia. Antes dele nascer, no livro bíblico já estava dizendo o nome dele. A história, ela diz o que aconteceu. A Bíblia é um pouquinho diferente, a Bíblia disse antes de acontecer. Interessante que a pergunta é, quem é que veio depois da Babilônia? Pergunta para quem está do teu lado aí. Quem que veio? Quem que veio? E como é que você sabe? Está na história? Porque os livros de história... Gente, quem aqui estudou história? Levante sua mão aí, por favor. Tá bom, das civilizações. Está nos livros de história ou não está? E onde mais? Onde? Na Bíblia? Está no Alcorão, então, gente? E aí? O que eu vou te dizer agora, eu posso usar um livro de história, eu posso usar a Bíblia. Como eu sou pastor, vou preferir usar a Bíblia. Pastor, quer dizer que a Bíblia anunciou que ia acontecer antes de acontecer? Yes. A história anuncia o que aconteceu. Aí tem gente, eu não acredito. Tem gente que acredita na história, mas não acredita na Bíblia, por exemplo. A história, ela diz o que aconteceu. Eu estudei a história das civilizações. Lá fala assim, ó, Babilônia e depois vem o Império Medo-Pérsia. A história diz isso. Ah, eu não acredito. Então tu não estudou, irmão. Entendeu? Porque a história diz isso. Agora a história foi escrita depois que aconteceu. Então eles escreveram depois que aconteceu. Baseado no que aconteceu, formou-se a história. Agora, antes de acontecer, a Bíblia disse o nome, assim ó, Medo-Pérsia. Só que a Bíblia é o seguinte, a Bíblia não fala assim tão claramente. A Bíblia é cheia dos esquemas. Menina, a Bíblia é cheia dos códigos. Qualquer um que entende, não, filho. A Bíblia, mas Deus é fantástico, ele bota um negócio. Você já estudou o livro de Daniel?
E tem um urso, e tem um leão, que tem asa, e tem não sei da onde, que tem um chifre, que tem não sei quanto chifre. Menino, é uma confusão.